Em 2003, enquanto estava baseada em uma plataforma de pesquisa em alto mar, no Oceano Atlântico, recuperei o corpo de um Bigfoot boiando em águas abertas a dezenas de quilômetros de qualquer costa. O que descobri durante o exame daquela criatura desafiou tudo o que eu pensava entender sobre biologia, evolução e o mundo natural. Esta é a história que tive medo de contar por mais de 2 décadas. Mas, na minha idade agora, decidi que alguns segredos são simplesmente importantes demais para levar para o túmulo. Algumas verdades exigem ser ditas, independentemente das consequências. 12 de outubro de 2003. Eu tinha 52 anos e trabalhava como bióloga marinha sênior para o Atlantic Coastal Research Institute, baseada na Platform Bravo, uma plataforma de pesquisa e observação localizada a 69 quilômetros da costa do Maine. A plataforma servia como base para estudar ecossistemas de águas profundas, monitorar as migrações de baleias ao longo da costa leste, rastrear correntes oceanográficas e coletar dados ambientais para agências federais. Meu nome é Dra. Rachel Thornton e eu passei 28 anos estudando a vida marinha, publicando artigos sobre tudo, desde formações de corais de águas profundas a padrões de comunicação de baleias jubarte, de organismos bioluminescentes na zona mesopelágica aos hábitos migratórios do atum rabilho do Atlântico. Eu tinha visto coisas notáveis ao longo da minha carreira. Espécimes de lula gigante, peixes raros de águas profundas que nunca haviam sido catalogados, formações geológicas submarinas que desafiavam o entendimento convencional. Mas absolutamente nada havia me preparado para o que eu estava prestes a encontrar naquela manhã fria de outubro. A plataforma abrigava uma tripulação de 14 pessoas durante aquele turno. 7 cientistas, 5 funcionários de apoio e 2 oficiais de ligação da Guarda Costeira que estavam conosco para resposta a emergências e coordenação com as autoridades marítimas. A Platform Bravo era uma estrutura substancial, 48 metros de aço e concreto ancorados no fundo do oceano, com laboratórios distribuídos por 3 níveis, alojamentos para a tripulação, amplo armazenamento de equipamentos, um centro de comunicações e um heliponto no convés superior para evacuações médicas de emergência. Normalmente, trabalhávamos em turnos de 3 semanas, passando 21 dias na plataforma antes de voltar à Terra por uma semana de descanso e tempo pessoal, para depois voltarmos e continuarmos nossa pesquisa. Era um trabalho exigente, isolado do mundo, cercado apenas pelo oceano em todas as direções. Mas eu passei a amar o ritmo dele. A plataforma parecia meu lar depois de tantos anos. Aquela manhã de outubro começou como qualquer outra na Platform Bravo. Eu estava de pé às 5:30 da manhã, bem antes do amanhecer, verificando os dados da estação meteorológica com um café no laboratório principal. As luzes fluorescentes zumbiam acima da minha cabeça e, através das janelas reforçadas, eu não via nada além da escuridão sobre a água, pontuada pelas luzes distantes de um navio de carga passando em algum lugar no horizonte. A previsão não parecia nada boa. Um sistema de tempestade estava se movendo do nordeste, com previsão de atingir nossa posição no final da tarde. Os modelos de computador mostravam que ele se intensificaria à medida que se aproximasse, alimentando-se das correntes oceânicas quentes que fluíam por nossa área de pesquisa. Nós havíamos enfrentado muitas tempestades na Platform Bravo durante meus anos lá, algumas delas bem severas, mas esta parecia que poderia ser particularmente forte, com base nas leituras de pressão atmosférica e nas projeções de velocidade do vento. Rachel, você está vendo essas previsões de altura das ondas? Chamou o Dr. Michael Huang, nosso oceanógrafo. Ele era um cientista brilhante, cerca de 15 anos mais novo que eu, com especialização em dinâmica de correntes oceânicas e modelagem de marés de tempestade.
Ele estava olhando para os dados em tempo real em seu monitor de computador com uma expressão de preocupação que eu reconhecia de temporadas de tempestade anteriores. Vamos lidar com ondas de quase 4 metros às 2 da tarde. Possivelmente 5,5 metros à noite, se este sistema se intensificar da maneira que os modelos sugerem. Isso vai tornar qualquer operação externa extremamente perigosa. Caminhei até a tela dele, pousei minha caneca de café e me inclinei para estudar os dados. As imagens de satélite mostravam uma espiral massiva de nuvens se aproximando do Nordeste, e as leituras de pressão barométrica estavam caindo mais rápido do que eu gostaria de ver. Devemos proteger tudo e nos preparar imediatamente, eu disse, tomando a decisão que meus anos de experiência me diziam ser necessária. Vamos guardar todo o equipamento externo no convés inferior e garantir que os geradores de reserva estejam totalmente abastecidos e prontos. Quero todos informados sobre os protocolos de tempestade até o meio-dia, no máximo. Não faz sentido correr riscos desnecessários com um tempo como este se aproximando. Michael assentiu e imediatamente começou a enviar notificações para o resto da tripulação através do sistema de comunicação interna da plataforma. Em 20 minutos, toda a plataforma estava acordada e se movendo com propósito, todos entendendo que a preparação para a tempestade não era algo a ser levado na brincadeira quando se está flutuando a quase 70 quilômetros da terra mais próxima. Ao meio-dia, o mar já havia começado a se agitar com intensidade crescente. O céu havia se tornado um cinza escuro que parecia pressionar a água como um cobertor pesado, e o vento estava aumentando constantemente, com rajadas de 30 nós e subindo. Havíamos recolhido nossos sensores flutuantes, recuperado o equipamento de monitoramento subaquático que poderia ser danificado pela ação severa das ondas e prendido os barcos à plataforma com cabos extras e pontos de ancoragem adicionais. A equipe do convés, liderada por nossa contramestre sênior Sandra Kowalski, trabalhou incansavelmente durante toda a manhã para garantir que nada se soltasse durante a tempestade. Todos estavam em modo de preparação total para a tempestade, movendo-se com a eficiência que vinha de anos de experiência trabalhando neste ambiente. À 1:30 da tarde, eu estava no compartimento de armazenamento de equipamentos no nível inferior com Sandra, verificando novamente as cintas de fixação de alguns equipamentos de sonar sensíveis, quando ouvimos o rádio chiar, ganhando vida com uma transmissão. Platform Bravo. Aqui é a estação da Guarda Costeira de Portland. Estamos recebendo relatos de destroços na água a aproximadamente 3 milhas a nor-nordeste de sua posição atual. Podem verificar? Câmbio. A voz era profissional e clara, apesar da estática da tempestade que se aproximava. Olhei para Sandra e ela deu de ombros, já pegando seu equipamento de chuva em antecipação a um possível deslocamento para o convés. Esse tipo de solicitação não era incomum. Nossa plataforma era frequentemente a estação tripulada mais próxima de vários incidentes marítimos neste trecho do oceano. A tenente Amanda Torres, nossa oficial de ligação sênior da Guarda Costeira, respondeu da sala de comunicações 2 níveis acima de nós. Sua voz veio pelo alto-falante do compartimento de equipamentos, calma e profissional como sempre. Estação Portland, aqui é a Platform Bravo. Vamos investigar. A visibilidade está se deteriorando com o sistema climático que se aproxima. Que tipo de destroços estamos procurando? Câmbio. Houve uma pausa antes que a resposta viesse. Desconhecido no momento. Uma embarcação de pesca relatou ter visto algo grande flutuando na água. A tripulação achou que poderia ser a carcaça de uma baleia ou possivelmente destroços de um naufrágio de algum tipo. Eles não puderam investigar mais devido às condições climáticas que se aproximavam e tiveram que retornar ao porto.
Agradeceríamos se pudessem dar uma olhada antes que a tempestade torne as operações impossíveis. Câmbio. A Tenente Torres confirmou o pedido. Entendido, Portland. Vamos dar uma olhada e reportar. Câmbio e desligo. Eu já estava indo para as escadas quando Sandra me alcançou, vestindo sua jaqueta impermeável enquanto subíamos para o convés superior. O que quer que fosse isso, tínhamos uma janela estreita para investigar antes que a tempestade tornasse qualquer tipo de operação na água perigosa demais. Cada minuto contava agora. 20 minutos depois, Sandra e eu estávamos no convés de observação da plataforma com binóculos, vasculhando a água cada vez mais agitada ao norte. O vento soprava forte. Talvez 40 nós agora com as faixas externas da tempestade começando a nos atingir. E o spray das ondas estava alcançando o convés a quase 14 metros acima da linha d'água. A névoa fria da água do Atlântico borrifava meu rosto e eu tive que limpar as lentes do meu binóculo repetidamente para manter a visibilidade. O horizonte era um borrão cinza onde o céu encontrava o mar, e distinguir qualquer coisa naquela água agitada estava se tornando mais difícil a cada minuto. Ali! Gritou Sandra por cima do vento, apontando para o nordeste. Posição de 2 horas, talvez a uns 800 metros. Algo escuro na superfície. Mirei meus binóculos na direção que ela estava indicando e vi imediatamente. Algo grande e escuro estava flutuando na água, subindo e descendo com as ondas cada vez mais pesadas. Era difícil distinguir detalhes a essa distância, especialmente com o spray e a visibilidade em deterioração, mas pude dizer imediatamente que era de tamanho substancial. Era grande demais para ser uma foca, mesmo uma foca cinzenta grande. A forma estava errada para uma baleia, faltando a nadadeira dorsal ou a cauda distintas que identificariam um cetáceo. Baixei meus binóculos e olhei para Sandra. Chame a Tenente Torres aqui imediatamente, eu disse, e diga a ela que talvez precisemos usar o barco de resgate. Quero o suboficial Williams aqui também. Precisamos tomar uma decisão rápida sobre se podemos recuperar com segurança o que quer que seja aquilo antes que a tempestade torne impossível. Em 15 minutos, tínhamos uma equipe reunida no convés inferior, perto do lançamento do barco. A Tenente Torres, Sandra, o suboficial David Williams, que era nosso outro oficial de ligação da guarda costeira, e eu. A tempestade estava chegando mais rápido do que os modelos haviam previsto, e tínhamos talvez 1 hora antes que as condições se tornassem perigosas demais para qualquer tipo de operação com barco pequeno. As ondas já estavam chegando a 2,5 metros e aumentando constantemente, e o vento fazia o cordame da plataforma cantar com um som que marinheiros experientes sabiam respeitar. O que quer que seja aquilo lá, precisamos recuperar agora ou esperar até depois que a tempestade passar, disse a Tenente Torres, estudando o objeto através de seus binóculos com um olhar treinado. Ela estava na guarda costeira há 18 anos e havia conduzido mais operações de busca e resgate do que qualquer outra pessoa na plataforma. Seu julgamento sobre segurança marítima era algo em que eu confiava completamente, mas se for um corpo, seja humano ou animal, pode não estar mais lá depois que a tempestade passar. Essas ondas podem empurrá-lo por quilômetros ou submergi-lo completamente. Tomei a decisão rapidamente, sabendo que a hesitação só nos custaria mais tempo. Vamos lá, eu disse com a autoridade que vinha de ser a cientista sênior na plataforma, mas faremos isso rápido e com segurança. Ao primeiro sinal de que as condições estão perigosas demais, abortamos imediatamente e voltamos para a plataforma. Nenhum espécime recuperado vale arriscar vidas. Todos entenderam? Todos assentiram. Iniciamos a sequência de lançamento do barco inflável de casco rígido da plataforma. Era uma embarcação de 8,5 metros com 2 motores de popa, projetada especificamente para este tipo de operação em condições adversas.
A guarda costeira o havia equipado com os mais recentes recursos de segurança, e o casco foi projetado para lidar exatamente com o tipo de estado do mar em que estávamos entrando. Sandra nos manobrou para longe do lado protegido da plataforma, e o barco imediatamente começou a bater contra as ondas enquanto nos dirigíamos ao objeto flutuante. À medida que nos aproximávamos, lutando contra o spray que nos encharcava repetidamente e as ondas que jogavam o barco de um lado para o outro como um brinquedo, pude ver o objeto com mais clareza. Era definitivamente de natureza biológica. Eu podia ver o que parecia ser cabelo ou pelo, marrom escuro ou possivelmente preto, emaranhado e encharcado pelo tempo no oceano. Meu primeiro pensamento foi que havíamos encontrado um urso, talvez um urso negro, que de alguma forma acabou no oceano a quilômetros da costa. Não era inédito que ursos nadassem distâncias consideráveis, mas quase 70 quilômetros estava além de qualquer possibilidade razoável. Ainda assim, minha mente buscava explicações que se encaixassem no meu entendimento do mundo natural. "Parece um urso morto", gritou a Tenente Torres por cima do barulho do motor e do uivo do vento. "Talvez tenha caído de um barco, ou de uma balsa, ou algo assim." Talvez", respondi. Mas algo no meu íntimo me dizia que o que eu estava vendo não correspondia à estrutura corporal de nenhum urso que eu já havia estudado. Mesmo a essa distância, mesmo através do spray e da chuva que agora caía em lençóis, as proporções pareciam erradas de alguma forma. Os membros pareciam longos demais, o torso muito humanoide em sua forma. Mas afastei esses pensamentos como impossíveis, dizendo a mim mesma que as condições adversas e a pouca visibilidade estavam distorcendo minha percepção. Sandra manobrou o barco com cuidado, aproximando-se a favor do vento para evitar ser empurrada sobre a massa flutuante pelas ondas. Quando paramos ao lado do corpo, tive minha primeira visão clara dele e minha respiração ficou presa na garganta. O tempo pareceu parar por um momento, apesar do caos da tempestade ao nosso redor, enquanto meu cérebro lutava para processar o que meus olhos estavam vendo. Não era um urso. Não havia possibilidade de que o que eu estava olhando fosse qualquer espécie de urso ou qualquer outro animal que eu já tivesse encontrado em 3 décadas de pesquisa em biologia marinha. O corpo era massivo, flutuando de bruços na água agitada. Eu podia ver braços longos e poderosamente musculosos que terminavam em mãos. Não patas, mas mãos com dedos distintos. O pelo que cobria o corpo era espesso e emaranhado, claramente natural, e não algum tipo de cobertura artificial. Mas a estrutura corporal, sob aquele pelo, estava completamente errada. Para qualquer animal conhecido no registro científico, era humanoide, era bípede, era algo que não deveria existir. Que diabos é isso?" disse a Tenente Torres, sua compostura profissional se quebrando pela primeira vez desde que eu a conhecia. Ela estava olhando para o corpo com uma expressão de completa incredulidade, seus olhos arregalados por trás dos óculos de segurança salpicados de chuva. "Eu não sei", respondi. Meu cérebro de cientista já tentando catalogar o que eu estava vendo, mesmo enquanto minha mente racional rejeitava as implicações impossíveis. Cada pedaço de treinamento que recebi, cada artigo que escrevi, cada verdade aceita sobre biologia e evolução, tudo isso estava sendo desafiado pelo que flutuava na água ao lado do nosso barco. "Mas precisamos colocá-lo a bordo imediatamente. Sandra, aproxime-nos. David, me ajude com o equipamento de recuperação. Não podemos deixar isso aqui para se perder na tempestade." Colocar o corpo no barco foi uma das coisas mais fisicamente exaustivas que já fiz na minha carreira. A criatura pesava pelo menos 220 quilos, possivelmente mais, e as ondas rolantes tornavam cada movimento traiçoeiro. Usamos cintas de carga e o pequeno sistema de guincho do barco, trabalhando juntos com uma coordenação desesperada
para rolar a forma massiva por cima da borda. A água espirrou para o fundo do barco quando o peso entrou, e Sandra teve que ajustar o trim imediatamente para compensar. Meus músculos ardiam com o esforço, e eu podia ver o mesmo esgotamento nos rostos da Tenente Torres e do suboficial Williams. Mas, finalmente, depois do que pareceu uma eternidade de luta contra a tempestade e o peso da coisa impossível que havíamos encontrado, nós a tínhamos presa no fundo do barco. E agora que estava a bordo, agora que eu podia vê-la claramente apesar da chuva e do spray, eu sabia com certeza absoluta que este não era nenhum animal que existia no registro zoológico. O corpo tinha mais de 2,10 metros de comprimento, coberto da cabeça aos pés por um pelo espesso e marrom escuro que estava emaranhado com a água do mar, mas claramente natural, crescendo da pele assim como o cabelo cresce em qualquer mamífero. O rosto estava parcialmente submerso na água que chapinhava no fundo do barco, mas eu podia ver o suficiente para saber que não era nem totalmente humano, nem totalmente símio. A crista supraorbital era proeminente, a mandíbula pesada e poderosa, mas havia algo na estrutura do crânio que sugeria uma inteligência além de qualquer primata conhecido. As mãos eram notáveis, com 5 dedos e o que pareciam ser unhas em vez de garras. Grossas e amareladas, mas distintamente diferentes das garras de animais. Os pés eram massivos, facilmente com 45 centímetros de comprimento, com uma estrutura de calcanhar distinta e dedos que pareciam capazes de agarrar. Plataforma Bravo, aqui é o barco de resgate. A Tenente Torres comunicou via rádio para a plataforma, sua voz trêmula de uma forma que eu nunca tinha ouvido dela antes. Recuperamos o objeto. É de natureza biológica, espécie desconhecida. Estamos voltando para a plataforma imediatamente. Chegada estimada em 10 minutos. Preparem a enfermaria para exame. Câmbio. Houve uma pausa antes que a resposta viesse, e eu pude ouvir a confusão na voz de quem quer que estivesse no serviço de comunicações. Entendido, barco de resgate. A enfermaria estará pronta. O que você quer dizer com espécie desconhecida? Câmbio. A Tenente Torres olhou para mim e eu pude ver a mesma pergunta em seus olhos que queimava em minha própria mente. O que exatamente havíamos encontrado? Que coisa impossível o Oceano Atlântico nos entregou nesta tarde tempestuosa de outubro? Desconhecido no momento, ela finalmente respondeu. Daremos um briefing a todos quando voltarmos. Apenas tenham tudo pronto. É grande. Câmbio e desligo. A viagem de volta para a plataforma foi mais difícil do que a de ida. As ondas estavam chegando a 3 metros agora e aumentando para a faixa de 4,5 metros que Michael havia previsto, e o barco batia nelas com impactos que faziam os ossos tremerem e tornavam a conversa impossível. Spray e chuva nos encharcavam continuamente, e o corpo deslizava no fundo do barco, apesar das cintas que havíamos prendido ao redor dele. A cada poucos segundos, eu me pegava olhando para ele, meio que esperando descobrir que tinha imaginado tudo. Que ele se transformaria em um urso ou uma foca grande, ou qualquer outra coisa que fizesse sentido dentro do quadro da biologia conhecida. Mas toda vez que eu olhava, ele ainda estava lá. Ainda impossível, ainda real. Quando chegamos à plataforma Bravo e manobramos para a posição de sermos içados de volta a bordo, estávamos todos exaustos e encharcados até os ossos, tremendo de frio apesar de nosso equipamento de chuva. A equipe do Convés estava esperando para nos ajudar e o operador do guindaste já estava balançando a cesta de elevação para nos trazer, juntamente com nossa carga impossível, para o Convés da plataforma. Michael e os outros cientistas estavam esperando no Convés quando finalmente chegamos, tendo preparado um dos maiores compartimentos de armazenamento para o que quer que tivéssemos recuperado. Quando viram o que carregávamos na maca que usamos para transportar o corpo, as expressões em seus rostos espelhavam exatamente o que eu senti quando o vi claramente na água pela primeira vez.
choque, incredulidade. E por baixo disso, a faísca inconfundível de fascínio científico que nos levou a todos a escolher esta profissão. Rachel, o que é isso? Perguntou Michael, sua voz mal audível por cima do vento que agora uivava pela superestrutura da plataforma. Ele estava olhando para a forma massiva e coberta de pelos na maca com uma expressão de completa incompreensão. Seu treinamento científico claramente lutando para processar o que seus olhos estavam vendo. Nada, eu ainda não sei, respondi honestamente, mas precisamos levá-lo para a baía de exames imediatamente. E Michael, preciso que você documente tudo. Fotografias de todos os ângulos, medições, amostras de tecido, tudo o que você puder pensar. Porque não tenho certeza se alguém vai acreditar nisso sem uma extensa documentação. O que quer que seja isso, precisa ser estudado adequadamente. Movemos o corpo para o maior compartimento de armazenamento da plataforma, que rapidamente convertemos em uma área de exame improvisada. Eu havia conduzido necropsias em baleias, golfinhos, tubarões e inúmeros outros animais marinhos durante minha carreira. Eu havia publicado artigos sobre técnicas de exame de espécimes e procedimentos de documentação adequados, mas isso era completamente diferente de tudo que eu já havia encontrado. Isso era algo que, de acordo com tudo que me foi ensinado sobre biologia e zoologia, simplesmente não deveria existir. Enquanto a tempestade castigava a plataforma lá fora, sacudindo toda a estrutura com a força das ondas e do vento, eu fiquei sobre o corpo e absorvi cada detalhe que pude observar. As mãos sozinhas eram notáveis o suficiente para merecer anos de estudo. 5 dedos em cada mão, com proporções semelhantes às mãos humanas, mas em uma escala dramaticamente maior, com dedos grossos que terminavam em unhas que pareciam quase poder ser ferramentas. As palmas eram coriáceas e pretas, com linhas profundas que me lembravam as impressões palmares usadas na identificação forense de humanos. Os pés eram ainda mais impressionantes, apêndices massivos que foram claramente projetados para andar ereto, com uma estrutura de calcanhar e arranjo de dedos distintamente diferente de qualquer símil que eu já havia estudado. O rosto, agora que eu podia examiná-lo adequadamente sob as luzes brilhantes da baía de exames, era profundamente perturbador de uma forma difícil de articular. Não era humano, não exatamente. Mas havia algo na estrutura óssea e no arranjo das feições que sugeria uma ancestralidade comum com a humanidade que ia muito mais fundo do que nosso relacionamento com os grandes símios conhecidos. A crista supraorbital era pesada e pronunciada, abrigando olhos fundos que estavam fechados na morte, mas claramente voltados para a frente de uma maneira que sugeria visão binocular semelhante à dos humanos. O nariz era largo e achatado, com narinas que se alargavam ligeiramente, projetado talvez para filtrar o ar frio da montanha. A mandíbula era poderosa, com um queixo mais pronunciado do que eu esperaria com base na aparência geral de símio. E quando abri cuidadosamente a boca, encontrei dentes que combinavam molares semelhantes aos humanos, com caninos que eram maiores e mais proeminentes do que qualquer humano possuiria. O corpo mostrava sinais de ter estado na água por algum tempo, mas não excessivamente longo. Com base na minha experiência com recuperação de espécimes marinhos, estimei que ele estava flutuando por talvez 24 a 48 horas, tempo suficiente para a pele mostrar alguns efeitos de encharcamento, mas não o suficiente para que uma decomposição significativa tivesse começado. A água fria de outubro do Atlântico Norte ajudou a preservá-lo, mantendo os tecidos em condições relativamente boas para exame. Nas 6 horas seguintes, enquanto a tempestade rugia lá fora e a plataforma tremia a cada impacto massivo de onda, conduzi o exame mais completo que pude com o equipamento disponível para mim.
Michael documentou tudo com fotografias e vídeo, suas mãos tremendo ligeiramente, mas seu treinamento científico o mantendo focado na tarefa. A Tenente Torres e o outro pessoal da guarda costeira mantiveram um perímetro ao redor da baía de exames, mais por instinto do que por qualquer protocolo específico, claramente perturbados com o que havíamos encontrado, mas profissionais o suficiente para manter a ordem. A criatura era do sexo masculino, o que determinei através de um exame externo cuidadoso e mais tarde confirmei através de investigação interna. Tinha aproximadamente 2,20 metros de altura, com proporções que eram amplamente humanoides, mas com diferenças significativas na largura dos ombros, no comprimento dos braços e na massa do torso. O pelo que cobria o corpo era espesso em todos os lugares, exceto nas palmas das mãos, nas solas dos pés e em partes do rosto, e variava em comprimento de talvez 5 centímetros nos membros a quase 10 centímetros nas costas e ombros. A cor era um marrom profundo, quase chocolate, com alguns pelos grisalhos visíveis perto das têmporas e ao longo da mandíbula, sugerindo que este indivíduo era maduro ou possivelmente idoso para os padrões de sua espécie. A musculatura era extraordinária, mesmo considerando alguma degradação tecidual por estar na água. A massa muscular era muito maior do que qualquer humano de tamanho semelhante possuiria. Os quadríceps eram enormes, sugerindo uma postura ereta que exigia uma força tremenda para manter. Os músculos glúteos eram igualmente superdesenvolvidos e os músculos das costas formavam uma teia complexa de tecido que teria permitido uma força incrível na parte superior do corpo. Esta era uma criatura construída para o poder, para se mover por terrenos difíceis com cargas pesadas, para a sobrevivência em condições que desafiariam qualquer humano. Coletei amostras de tecido de múltiplos locais no corpo, preservando-as cuidadosamente nos freezers de espécimes do laboratório para análise posterior. Tirei amostras de sangue do coração, que havia parado, mas ainda continha sangue residual. Coletei amostras de pelo, de pele e dos órgãos internos que examinei durante um cuidadoso procedimento de necropsia. A cada passo, Michael documentava tudo, e a Tenente Torres mantinha um registro detalhado de tudo o que fazíamos e observávamos. O exame interno revelou descobertas ainda mais notáveis. O coração era maior que um coração humano, talvez o dobro do tamanho, com paredes das câmaras mais espessas que sugeriam que foi projetado para bombear sangue sob maior pressão. Os pulmões eram massivos, ocupando mais da cavidade torácica do que pulmões humanos, e a traqueia era mais larga que o normal, tudo sugerindo adaptações para viver em alta altitude ou em condições onde o oxigênio era limitado. O sistema digestivo era complexo, com um trato intestinal que sugeria uma dieta onívora semelhante à dos humanos, mas com algumas diferenças que implicavam uma maior capacidade de processar material vegetal resistente. O cérebro foi talvez a descoberta mais notável de todas. Quando abri cuidadosamente o crânio, encontrei um cérebro que era maior que um cérebro humano. Talvez 15 ou 20% maior em volume, com um córtex que mostrava dobras extensas semelhantes ao que vemos em humanos e outras espécies altamente inteligentes. Os lobos frontais eram bem desenvolvidos, sugerindo capacidade para pensamento complexo, planejamento e talvez até linguagem. Este não era o cérebro de um simples símio. Este era o cérebro de uma criatura que poderia possuir uma inteligência comparável ou até superior à inteligência humana. Mas a descoberta mais surpreendente veio quando examinei o crânio mais de perto, sob as luzes brilhantes de exame. Lá, no lado direito do crânio, parcialmente escondido pelo pelo espesso, havia um ferimento antigo. Um buraco no osso,
talvez do diâmetro de um lápis, com bordas que haviam cicatrizado com o tempo, mostrando anos de recrescimento ósseo ao redor da lesão original. Quando examinei o interior do crânio, encontrei danos correspondentes no tecido cerebral, cicatrizados e há muito curados, mas claramente o resultado de uma lesão penetrante. Esta criatura havia sido baleada. Anos atrás, provavelmente décadas com base no grau de cicatrização, algo havia colocado uma bala em seu crânio. E ela sobreviveu. Viveu por anos após essa lesão. O cérebro de alguma forma compensando o dano, o osso lentamente cicatrizando ao redor do ferimento. As implicações dessa descoberta me causaram um arrepio que não tinha nada a ver com a tempestade fria que rugia lá fora. Se esta criatura podia ser baleada, então alguém a baleou. Alguém sabia que essas coisas existiam. Alguém encontrou uma e tinha uma arma e usou essa arma contra este ser inteligente e notável. E se havia uma, provavelmente havia mais. Isso não era uma aberração da natureza, não uma mutação única. Este era um membro de uma espécie que vinha encontrando humanos e sendo baleada por eles por décadas. Às 3 da manhã, a tempestade começou a diminuir, o vento caindo de sua intensidade máxima e as ondas diminuindo gradualmente de altura. Eu estava trabalhando por quase 14 horas seguidas, abastecida por café e pela adrenalina da descoberta, e estava exausta, mas incapaz de parar. Michael havia adormecido em uma cadeira no canto da baía de exames, sua câmera ainda pendurada no pescoço, mas eu continuei a tomar notas, a medir, a observar, a tentar entender o que havíamos encontrado. Em algum momento, durante aquelas primeiras horas da manhã, tomei uma decisão que moldaria as próximas 2 décadas da minha vida. Comecei a redigir minhas descobertas no formato de um artigo científico, documentando tudo o que havia observado, tudo o que havia medido, cada amostra de tecido que havia coletado. Eu sabia que o que havíamos encontrado seria controverso, que muitos cientistas descartariam nossa descoberta como uma farsa, uma identificação errônea ou algum tipo de golpe publicitário. Eu sabia que precisaríamos de evidências extraordinárias para apoiar o que era uma alegação extraordinária. Então, documentei tudo com o cuidado meticuloso que minha carreira me ensinou, sabendo que cada detalhe poderia importar quando chegasse a hora de convencer a comunidade científica de que havíamos feito a descoberta do século. Quando o sol nasceu em 13 de outubro, a tempestade havia passado completamente, deixando para trás um oceano calmo que parecia zombar da violência do dia anterior. O céu estava claro e azul, e a tripulação da plataforma já estava começando a avaliação de danos e as operações de limpeza. Mas na baía de exames, o corpo da criatura impossível jazia em sua mesa. Prova inegável de que o mundo era mais estranho e maravilhoso do que qualquer um de nós havia imaginado. Enviei meu relatório preliminar para a sede do Atlantic Coastal Research Institute em Woods Hole, Massachusetts, através do sistema de comunicação por satélite seguro da plataforma. Incluí fotografias, medições e minhas observações iniciais, esperando que meus superiores ficassem céticos, mas torcendo para que a qualidade da documentação os convencesse a levar a descoberta a sério. Solicitei que um helicóptero fosse despachado para transportar o corpo para uma instalação de laboratório adequada, onde análises mais detalhadas pudessem ser conduzidas. Pedi que pessoal científico adicional fosse enviado para a plataforma Bravo para auxiliar na investigação. O que recebi em resposta não foi nada do que eu esperava. Em vez do inquérito científico cético que eu havia antecipado, minha comunicação recebeu uma resposta em 3 horas de uma fonte que eu não reconheci. A mensagem era breve e codificada com protocolos de segurança que eu nunca tinha visto antes em minha carreira no Instituto de Pesquisa. Ordenava que eu cessasse todo o exame imediatamente,
protegesse todas as amostras e documentação e não falasse com ninguém sobre o que havíamos encontrado até novo aviso. Um helicóptero seria despachado, mas não para me transportar, ou o corpo para Woods Hole. A mensagem dizia que pessoal especializado chegaria para assumir a custódia do espécime e de todos os materiais relacionados. Eu não entendia o que estava acontecendo, mas algo no tom daquela mensagem, a autoridade absoluta que transmitia, me convenceu de que eu estava lidando com forças muito além da burocracia científica normal. Protegi a baía de exames como ordenado, postei a Tenente Torres na porta com instruções para não admitir ninguém, exceto o pessoal que estava chegando, e tentei descansar enquanto esperávamos pelo que quer que estivesse por vir. O helicóptero chegou pouco depois das 2 da tarde. Não era o helicóptero padrão do Instituto de Pesquisa que eu esperava. Era uma aeronave militar, um grande helicóptero de transporte pintado com cores que eu não reconheci como pertencentes a nenhum ramo da Guarda Costeira ou da Marinha. Ele pousou no heliponto da plataforma e 6 pessoas emergiram, 4 delas em uniformes de estilo militar sem insígnias visíveis, 2 delas em trajes civis, mas movendo-se com a eficiência de pessoas acostumadas a dar ordens. Um dos civis se aproximou de mim enquanto eu estava no convés, observando a chegada deles. Ele era um homem alto, na casa dos 60 anos, com cabelos grisalhos curtos e olhos aguçados, que pareciam me avaliar instantânea e completamente. Ele se portava com uma autoridade que reconheci imediatamente, o tipo de autoridade que vem de anos operando nos mais altos níveis de governo ou liderança militar. Doutora Thornton, disse ele, oferecendo a mão em um cumprimento formal. Sou James Whitfield. Estou aqui em nome de uma força-tarefa federal conjunta. Precisamos ter uma conversa sobre o que você encontrou ontem. E preciso que você entenda que tudo o que está prestes a saber é classificado no mais alto nível possível. Sua cooperação não é opcional, mas será mais fácil para todos se você a conceder de bom grado. E foi assim que descobri que eu não era a primeira pessoa a encontrar o que o mundo passou a chamar de Bigfoot, nem de longe. O governo dos Estados Unidos sabia sobre essas criaturas há mais de 50 anos, desde pelo menos a década de 1950, e vinha operando um programa classificado para monitorá-las, estudá-las e, o mais importante, mantê-las em segredo do público. James Whitfield era o elo civil com este programa, um ex-oficial da CIA que havia sido recrutado décadas antes, quando o programa foi estabelecido pela primeira vez. Ele passou as 4 horas seguintes me informando sobre o que o governo sabia sobre essas criaturas. E a cada revelação, meu entendimento do mundo se afastava cada vez mais do que eu acreditava ser verdade. Segundo Whitfield, o primeiro conhecimento governamental confirmado sobre essas criaturas datava de 1947, quando uma equipe de madeireiros no noroeste do Pacífico encontrou uma e conseguiu capturar evidências fotográficas. As fotografias foram apreendidas por autoridades federais. Os madeireiros foram obrigados a manter sigilo sob ameaça de processo e uma pequena força-tarefa foi estabelecida para investigar. Nos anos seguintes, a força-tarefa acumulou evidências de uma população pequena, mas persistente, dessas criaturas vivendo nas áreas selvagens remotas da América do Norte, principalmente no noroeste do Pacífico, mas com evidências esparsas de sua presença em outras regiões densamente florestadas, do Canadá à Califórnia, das montanhas Apalaches às montanhas rochosas. As criaturas eram inteligentes, explicou Whitfield, muito mais inteligentes do que qualquer um de nós acreditava inicialmente. Elas aprenderam a evitar a detecção humana com uma habilidade notável. Usavam ferramentas simples,
construíam abrigos e pareciam ter alguma forma de estrutura familiar e organização social. As primeiras tentativas de capturar um espécime vivo falharam completamente, com as criaturas demonstrando uma capacidade de antecipar e evitar armadilhas que sugeria capacidades de resolução de problemas no mesmo nível ou superiores às dos grandes símios. Mas aqui estava a parte que mais me chocou. De acordo com as estimativas populacionais do programa, baseadas em décadas de monitoramento e rastreamento cuidadosos, restavam menos de 300 dessas criaturas em toda a América do Norte, e esse número estava diminuindo. Lenta, mas firmemente, a espécie estava sendo empurrada para a extinção por uma combinação de fatores: perda de habitat à medida que o desenvolvimento humano invadia áreas selvagens, mortes acidentais por caçadores que as confundiam com ursos ou outros animais, mortes deliberadas por aqueles raros indivíduos que as encontravam e reagiam com violência, e mortalidade natural que não estava sendo compensada por nascimentos suficientes para manter a população. A missão do programa, explicou Whitfield, era dupla. Primeiro, estudar as criaturas o mais detalhadamente possível enquanto ainda existiam, construindo um registro científico de uma espécie que quase certamente estaria extinta no próximo século se as tendências atuais continuassem. Segundo, protegê-las da descoberta pública, que os fundadores do programa acreditavam que levaria a uma febre de caça que aceleraria sua extinção dramaticamente. Era essa segunda missão que tornava o sigilo do programa tão absoluto. O raciocínio era direto, mesmo que eu o achasse problemático. Se o público soubesse que o Bigfoot era real, que realmente existiam primatas desconhecidos vivendo nas selvas americanas, milhares de pessoas iriam para as florestas com armas, determinadas a conseguir um troféu ou capturar uma prova que pudesse ser vendida por milhões de dólares. A notável capacidade das criaturas de evitar a detecção não as salvaria de um esforço de caça sustentado e organizado por humanos motivados. A espécie seria exterminada em uma década, talvez menos. Então, o governo tomou uma decisão, décadas antes de eu nascer, de manter a existência dessas criaturas classificada no mais alto nível. Cada avistamento era investigado e ou desmentido ou suprimido. Cada pedaço de evidência física, corpos, ossos, amostras de pelo, era apreendido e guardado em instalações governamentais. Cientistas que chegavam perto demais da verdade eram recrutados para o programa, obrigados a manter sigilo e postosa, trabalhar no estudo das criaturas sob controles rígidos. Aqueles que se recusavam a cooperar, que insistiam em ir a público, enfrentavam consequências que Whitfield não elaborou, mas deu a entender que eram severas. E agora eu estava recebendo uma escolha. Eu poderia me juntar ao programa, contribuir com minhas habilidades como bióloga marinha para a equipe interdisciplinar que estudava essas criaturas e aceitar os requisitos de sigilo que vinham com essa posição. Ou eu poderia enfrentar a alternativa, que Whitfield deixou claro que envolveria acusações criminais por posse não autorizada de materiais biológicos classificados, destruição da minha carreira e reputação e, muito possivelmente, prisão. Não era bem uma escolha, e nós dois sabíamos disso. Ao pôr do sol de 13 de outubro de 2003, eu havia assinado uma pilha de acordos de confidencialidade que preenchiam quase 2,5 cm de papel. Havia sido formalmente recrutada para um programa tão secreto que oficialmente não existia. E havia observado enquanto a equipe de Whitfield embalava cuidadosamente o corpo que havíamos recuperado e o carregava em seu helicóptero para transporte para uma instalação cuja localização eu ainda não estava autorizada a saber. Os 22 anos seguintes da minha vida seriam definidos por essa decisão. Pelo que aprendi, pelo que vi e pelo que fui forçada a manter em segredo.
A sede do programa ficava em uma instalação na zona rural de Vermont, escondida em um vale nas Green Mountains, que havia sido comprada pelo governo federal na década de 1960, sob o disfarce de uma estação de pesquisa florestal. Por fora, parecia exatamente isso: um conjunto de edifícios que poderiam ser qualquer instalação de pesquisa do governo, com alguns veículos estacionados do lado de fora e uma cerca que não parecia particularmente segura. Mas por dentro, e nos níveis subterrâneos que se estendiam muito abaixo da superfície, estava uma das operações de pesquisa biológica mais sofisticadas do mundo. Fui transferida para lá 3 meses após a descoberta na plataforma Bravo, após um período de verificações de segurança adicionais e investigações de antecedentes que foram mais completas do que qualquer coisa que eu já havia experimentado. Quando finalmente cheguei à instalação em janeiro de 2004, me encontrei em um mundo que poucas pessoas sabiam que existia. A instalação era dirigida pela doutora Patricia Morrison, uma mulher na casa dos 60 anos que estudava essas criaturas desde a década de 1970, quando foi recrutada de seu programa de doutorado no MIT, após tropeçar em evidências de sua existência durante um estudo de campo no estado de Washington. Ela era brilhante, dedicada e totalmente comprometida com a missão do programa de estudar e proteger esses seres notáveis. Ela se tornaria minha mentora, minha colega e, eventualmente, minha amiga ao longo dos anos que se seguiram. A instalação abrigava a maior coleção de evidências físicas relacionadas a essas criaturas em qualquer lugar do mundo. Havia 3 espécimes esqueléticos completos, recuperados de corpos encontrados ao longo das décadas, cuidadosamente preservados e disponíveis para estudo. Havia milhares de amostras de pelo, centenas de fotografias, dezenas de moldes de gesso de pegadas e uma extensa coleção de artefatos que as criaturas foram observadas usando, incluindo ferramentas simples feitas de pedra e osso. Havia horas e horas de gravações de vídeo, capturadas por câmeras escondidas colocadas em áreas onde as criaturas eram conhecidas por viajar, mostrando-as em seu habitat natural, vivendo suas vidas de maneiras assustadoramente familiares para qualquer um que já tenha estudado o comportamento humano. E havia as amostras de tecido do corpo que ajudei a recuperar, que foram transportadas para a instalação e submetidas a análises muito mais sofisticadas do que qualquer coisa que eu poderia ter feito na plataforma Bravo. A análise de DNA sozinha levou meses, mas quando foi concluída, revelou algo que mudou tudo o que pensávamos saber sobre a evolução humana. Essas criaturas não eram símios, não da maneira que gorilas ou chimpanzés são símios. Eram hominídeos, parte da mesma linha evolutiva que produziu os humanos modernos, mas haviam se separado dessa linha em algum ponto no passado distante e seguido seu próprio caminho evolutivo. Com base na análise de DNA, a divergência ocorreu em algum lugar entre 1 e 2 milhões de anos atrás, o que os colocava em algum lugar entre o Homo erectus e os humanos modernos na linha do tempo evolutiva. Mas aqui estava a parte notável. Eles continuaram a evoluir em paralelo com os humanos, desenvolvendo suas próprias adaptações, suas próprias especializações fisiológicas, sua própria forma de inteligência. Eles não eram nossos ancestrais, e nós não éramos os deles. Éramos primos evolutivos, separados por 1 milhão de anos de desenvolvimento independente, mas ainda próximos o suficiente geneticamente para que a relação fosse inconfundível. As implicações dessa descoberta eram impressionantes. Por décadas, o entendimento científico predominante era que os humanos modernos eram a única espécie sobrevivente do gênero Homo, que todos os nossos primos evolutivos haviam se extinguido milhares de anos atrás.
os neandertais, os denisovanos, o Homo floresiensis. Todos eles se foram, sobrevivendo apenas em fragmentos de DNA que foram incorporados ao genoma humano através de cruzamentos antigos. Mas aqui estava a prova de que outra espécie de Homo havia sobrevivido até a era moderna, vivendo ao nosso lado na natureza o tempo todo, escondida por sua inteligência e sua notável capacidade de evitar a detecção. O programa os chamava de Homo silvestris, homem da floresta, embora usassem uma variedade de nomes informais entre si. O que pegou mais comumente foi simplesmente o nome popular, que estava em uso há séculos, Bigfoot. Não era um nome científico, mas era um nome que todos conheciam. O nome que se tornou uma piada cultural precisamente porque o programa de sigilo do governo foi tão bem sucedido em fazer a ideia parecer ridícula. Nos anos seguintes, me envolvi intimamente nos esforços de pesquisa do programa. Minha formação em biologia marinha acabou sendo surpreendentemente relevante, porque uma das questões-chave sobre essas criaturas era como elas haviam migrado entre continentes no passado antigo e se havia populações relacionadas em outras partes do mundo. Estudamos sua fisiologia, seu comportamento, sua dieta, sua organização social. Analisamos suas vocalizações, que eram complexas e variadas o suficiente para sugerir alguma forma de linguagem, embora nunca tenhamos conseguido decifrá-la. Rastreamos suas populações pela natureza usando uma combinação de câmeras remotas, análise genética de amostras de pelo e observação direta ocasional por equipes de campo treinadas. E observamos seus números continuarem a diminuir ano após ano, apesar de tudo o que estávamos fazendo para protegê-los. As estimativas populacionais eram devastadoras de se testemunhar ao longo do tempo. Quando o programa foi estabelecido na década de 1950, havia talvez 1000 dessas criaturas vivendo na América do Norte. Quando me juntei em 2003, esse número havia caído para cerca de 300. Um ano depois, era 280. 5 anos depois, 240. O declínio era lento, mas implacável, impulsionado por fatores que podíamos identificar, mas que parecíamos impotentes para deter. A perda de habitat era o maior fator. A cada ano, mais áreas selvagens eram desenvolvidas, mais florestas eram derrubadas, mais estradas eram construídas em áreas remotas. As criaturas precisavam de vastos territórios para sobreviver, centenas de quilômetros quadrados por grupo familiar. E esses territórios estavam diminuindo constantemente. Elas estavam sendo comprimidas em áreas cada vez menores, o que as colocava em contato mais frequente com os humanos e as tornava mais vulneráveis à descoberta e ao dano. As mortes acidentais eram o segundo maior fator. Essas criaturas às vezes eram confundidas com ursos por caçadores, especialmente à distância ou com pouca luz, e eram baleadas. Eram atropeladas por veículos em estradas remotas. Eram pegas em armadilhas para outros animais. Cada uma dessas mortes era uma tragédia não apenas para o indivíduo, mas para a espécie como um todo, porque sua taxa reprodutiva era tão baixa que não conseguiam substituir facilmente suas perdas. Uma fêmea normalmente daria à luz apenas 1 ou 2 filhotes em toda a sua vida, após um período de gestação que estimamos em cerca de 14 meses, e a mortalidade infantil era alta. A espécie não era capaz de se recuperar das perdas que estava sofrendo. E depois havia as mortes deliberadas, que eram raras, mas que aconteciam com frequência suficiente para contribuir para o declínio. Ocasionalmente, alguém encontrava uma dessas criaturas e reagia com medo e violência, atirando para matar em vez de fugir ou tentar se comunicar. Esses incidentes eram sempre encobertos pelo programa. Os corpos recuperados e as testemunhas obrigadas a manter sigilo, mas ainda assim cobravam seu preço na população.
Lembro-me de um caso em particular que me assombrou por anos. Em 2009, um grupo familiar de 4 foi encontrado morto em uma área remota das Cascades. Uma fêmea adulta, um macho adulto e 2 jovens. Eles haviam sido baleados, os 4, e com base nas evidências físicas, tinha sido uma emboscada deliberada. Alguém os rastreou, esperou por eles e os matou sistematicamente. Nunca identificamos o assassino ou assassinos, apesar de uma extensa investigação. Os corpos foram recuperados, as amostras foram coletadas e o caso foi arquivado com todos os outros. Mas nunca esqueci aqueles 4 corpos, especialmente os jovens. Pouco mais que bebês, mortos sem motivo que pudéssemos determinar, exceto talvez caça de troféus ou simples ódio por algo diferente e desconhecido. A doutora Morrison compartilhava minha frustração com a incapacidade do programa de fazer mais para proteger essas criaturas. Ela vinha observando o declínio da população por décadas. Tinha visto os números caírem de centenas para dezenas de grupos familiares. E estava cada vez mais convencida de que a política de sigilo do programa não estava funcionando. Estamos assistindo eles se extinguirem em câmera lenta, ela me disse uma vez durante uma conversa tarde da noite em seu escritório. E nossas mãos estão atadas por protocolos de classificação e acordos de confidencialidade. Talvez o sigilo fizesse sentido 50 anos atrás, mas o mundo é diferente agora. Talvez seja a hora de tentar algo diferente antes que seja tarde demais. Mas a política vinha de níveis muito acima dela. Muito acima de qualquer um no programa. Vinha dos mais altos escalões do governo, de pessoas que acreditavam que o conhecimento público sobre essas criaturas levaria ao caos e à destruição. E apesar de suas crescentes dúvidas, a doutora Morrison não estava disposta a arriscar tudo o que havia construído, desafiando essa política. Então, continuamos a observar. Continuamos a estudar, continuamos a documentar uma espécie deslizando para a extinção, enquanto o mundo permanecia ignorante do que estava sendo perdido. O corpo que eu havia recuperado do Oceano Atlântico em 2003 foi eventualmente identificado através de extensa análise forense. Conseguimos montar a história de como ele acabou flutuando no oceano a quase 70 quilômetros da costa. E essa história foi uma das mais tristes que já encontrei em minha carreira científica. A criatura era um macho mais velho, entre 45 e 55 anos, com base em nossa análise do desenvolvimento ósseo e dos padrões de desgaste nos dentes. Nós o chamamos de Atlantic One em nossos registros, embora eu sempre pensasse nele por um nome particular que nunca compartilhei com ninguém, Benjamin, em homenagem ao meu pai, que morreu quando eu era jovem. Benjamin viveu toda a sua vida nas florestas do norte da Nova Inglaterra, provavelmente nas montanhas do Maine, ou possivelmente em Vermont ou New Hampshire. O ferimento de bala cicatrizado em seu crânio mostrava que ele havia sido baleado em algum momento de sua vida, provavelmente décadas antes, com base no grau de cicatrização, mas ele sobreviveu e se recuperou. Ele havia sobrevivido a invernos rigorosos, encontrado comida em ambientes desafiadores, criado filhotes que tiveram suas próprias famílias e envelhecido para os padrões de sua espécie. Mas em seus últimos anos, à medida que seu território encolhia devido ao desenvolvimento humano e sua capacidade de encontrar comida na natureza diminuía, Benjamin começou a se aventurar mais perto da habitação humana. Encontramos evidências de produtos alimentícios humanos em seu sistema digestivo. Lixo que ele havia vasculhado de lixeiras e latas de lixo em pequenas cidades perto das áreas selvagens onde vivia. Isso estava se tornando cada vez mais comum entre as criaturas à medida que seu habitat era destruído,
Uma adaptação perigosa que as colocava em contato mais próximo com os humanos e as expunha a alimentos que seus sistemas não foram projetados para processar. Algo que ele comeu o deixou doente, provavelmente comida contaminada de uma fonte de lixo. A infecção se espalhou por seu sistema, enfraquecendo-o ao longo de semanas. Em seu estado enfraquecido, ele vagou mais longe do que deveria, talvez delirando com febre, talvez simplesmente confuso por sua doença. Ele acabou na costa, em algum lugar no Maine, à beira do oceano que provavelmente nunca tinha visto antes em sua vida. E então, a tempestade veio. A mesma tempestade que havíamos enfrentado na plataforma Bravo, a mesma tempestade que quase nos impediu de recuperar seu corpo. A maré de tempestade o varreu para o oceano e ele se afogou, incapaz de nadar nas correntes poderosas e ondas pesadas, fraco demais por sua doença para lutar para voltar à costa. Ele viveu por 50 anos, sobrevivendo a um tiro na cabeça, criando uma família, adaptando-se à natureza encolhedora que era tudo o que conhecia. E no final, ele morreu sozinho, flutuando em um oceano que lhe era totalmente estranho, a quilômetros das florestas que foram seu lar. Essa história cristalizou algo para mim. A tragédia dessas criaturas não era apenas que elas estavam se extinguindo. Era que estavam sendo empurradas para a extinção por ações humanas que a maioria dos humanos nem sequer sabia que estava tomando. Cada conjunto habitacional que invadia a natureza, cada estrada construída através da floresta, cada lixão que atraía criaturas famintas para fora de seus territórios, estava contribuindo para a morte lenta de uma espécie que sobreviveu por milhões de anos. E ninguém sabia. O sigilo que deveria protegê-las também estava impedindo qualquer possibilidade de ação significativa para salvá-las. Até 2015, a população havia caído para pouco mais de 150 indivíduos. A doutora Morrison e eu havíamos ficado cada vez mais desanimadas com a capacidade do programa de fazer algo significativo para reverter o declínio. Havíamos proposto medidas de proteção de habitat, programas de realocação, até mesmo iniciativas de reprodução em cativeiro, mas cada proposta foi rejeitada pelas autoridades que controlavam o programa. A missão era observação e documentação, não intervenção. Nosso trabalho era estudá-las e mantê-las em segredo, não tentar salvá-las. E então, em 2018, algo aconteceu que me empurrou ainda mais para a decisão que eu acabaria tomando. Uma equipe de caminhantes na Olympic Península tropeçou em um grupo familiar de 3, uma fêmea, um macho e um jovem. Eles estavam equipados com câmeras e conseguiram capturar vários minutos de filmagem antes que as criaturas se retirassem para a floresta. O vídeo era tremido e pouco claro, mas era inegavelmente real. Mostrava criaturas que não podiam ser confundidas com ursos ou qualquer outro animal conhecido. Mostrava inteligência em seus olhos, deliberação em seus movimentos, medo e proteção na maneira como os adultos protegiam o jovem. O programa agiu rapidamente para suprimir a filmagem. Os caminhantes foram contatados, ameaçados com ações legais e, eventualmente, receberam somas substanciais para entregar todas as cópias do vídeo e assinar acordos de confidencialidade. A história foi plantada em vários meios de comunicação de que a filmagem era uma farsa, criada por cineastas amadores em busca de atenção. Em uma semana, o incidente foi transformado em mais uma piada. Mais um exemplo de crédulos crentes no Bigfoot sendo enganados por falsificações óbvias. Mas eu tinha visto a filmagem original antes de ser suprimida. E eu havia reconhecido a fêmea no vídeo. Ela era um dos indivíduos que vínhamos rastreando há anos, uma criatura que chamávamos de Fêmea 17 em nosso banco de dados, que havia sido fotografada por nossas câmeras remotas dezenas de vezes na década anterior.
Eu conhecia seu rosto. Conhecia a cicatriz distinta em seu braço esquerdo de alguma lesão antiga. Sabia que ela era uma das últimas fêmeas reprodutoras em toda a população da Olympic. A supressão daquela filmagem, a transformação de evidências genuínas em mais uma piada sobre o Bigfoot, quebrou algo em mim. Eu passei 15 anos assistindo essas criaturas morrerem enquanto o mundo ria da ideia de que elas sequer existiam. Eu mantive minha boca fechada, segui os protocolos, acreditei nas garantias de que o sigilo era a melhor maneira de protegê-las. Mas elas não estavam sendo protegidas, estavam sendo apagadas, e o sigilo estava apenas tornando mais fácil para todos fingirem que nada estava sendo perdido. Eu não fiz nada imediatamente. As consequências de quebrar meu juramento eram muito severas e, apesar da minha crescente frustração, eu não estava pronta para sacrificar tudo o que havia construído. Mas a partir daquele ponto, comecei a me preparar. Comecei a fazer cópias de documentos, fotografias e dados. Comecei a manter um registro pessoal de tudo o que sabia, separado dos arquivos oficiais que eram controlados pelo programa. Comecei a planejar o dia em que finalmente quebraria meu silêncio. Esse dia não chegaria até 2025, mas a decisão foi tomada em 2018, assistindo a um vídeo genuíno de uma criatura genuína, sendo transformado em uma piada, enquanto a espécie que representava continuava seu deslize para o esquecimento. A doutora Morrison sabia que algo havia mudado em mim após aquele incidente. Ela não sabia dos detalhes, não sabia que eu estava planejando eventualmente ir a público, mas sentiu que meu compromisso com o sigilo do programa havia sido fundamentalmente abalado. Tivemos várias longas conversas durante os meses que se seguiram, conversas nas quais ela tentou me convencer de que a política ainda era a melhor opção, apesar de suas imperfeições. Você tem que entender a história, ela disse durante uma dessas conversas. Na década de 1970, houve uma discussão séria nos mais altos níveis sobre ir a público. As evidências eram esmagadoras naquela época e algumas pessoas no programa acreditavam que a divulgação pública era inevitável e deveria ser gerenciada em vez de impedida. Mas nós rodamos os modelos, fizemos as avaliações psicológicas, consultamos especialistas em comportamento público e dinâmica da mídia. E cada análise retornou com a mesma conclusão. A divulgação levaria à caça em escala massiva. A espécie não sobreviveria à atenção. Eu entendo o raciocínio, respondi. Mas isso foi 50 anos atrás. O mundo mudou. A conservação é um valor dominante agora. Existem tratados internacionais protegendo espécies ameaçadas, organizações com bilhões de dólares dedicadas a prevenir a extinção. Talvez o público reagisse de forma diferente do que aqueles modelos antigos previram. Talvez, ela reconheceu, ou talvez os modelos estivessem certos e condenaríamos a espécie a uma extinção rápida em vez de uma lenta. Você está disposta a correr esse risco? Eu não estava disposta a correr esse risco então, ainda não. Mas também não estava disposta a continuar assistindo em silêncio para sempre. Algo tinha que mudar, mesmo que eu ainda não soubesse que forma essa mudança tomaria. Continuei trabalhando no programa pelos 4 anos seguintes, observando a população continuar a diminuir. Em 2020, restavam menos de 120 indivíduos. Em 2022, quando finalmente me aposentei do programa, esse número havia caído para menos de 100. A espécie estava morrendo e não havia nada que eu pudesse fazer para impedir, contanto que permanecesse vinculada ao meu juramento de sigilo. A doutora Morrison ainda estava dirigindo o programa quando saí, aos 81 anos, ainda dedicada à missão que havia definido toda a sua vida adulta. Havíamos nos tornado amigas íntimas ao longo dos anos, unidas por nosso conhecimento compartilhado e nossa frustração compartilhada. Quando lhe disse que estava me aposentando,
Ela pareceu entender que algo mais estava acontecendo, que eu não estava apenas me afastando do trabalho, mas me preparando para algo que viria mais tarde. Rachel, ela me disse no meu último dia na instalação, o que quer que você esteja pensando em fazer, por favor, pense cuidadosamente nas consequências, não apenas para você, mas para eles. Passamos nossas vidas tentando proteger essas criaturas. Por favor, não jogue isso fora em um momento de frustração. Não vou fazer nada precipitado, assegurei a ela. Mas Ellen, passamos 50 anos escondendo-os. Talvez seja hora de tentar algo diferente antes que seja tarde demais. Ela me olhou com agudeza, seus olhos ainda brilhantes de inteligência apesar da idade. A política vem dos mais altos níveis. Não posso mudá-la mesmo que quisesse, nem você pode. E as penalidades por divulgação são severas. Acusações criminais, perda de pensão, possivelmente até prisão. Não jogue fora tudo o que você construiu. Eu assenti, não concordando, mas também não discutindo. Havíamos dito tudo o que precisava ser dito, e ambas sabíamos que a conversa não era realmente sobre convencer ninguém. Era sobre reconhecer a posição impossível em que ambas estávamos, presas por juramentos que fizemos décadas atrás a uma política que ambas suspeitávamos estar falhando. Deixei a instalação naquele dia, sabendo que nunca mais voltaria. Mudei-me para uma pequena cidade costeira na North Carolina, um lugar longe das montanhas onde as criaturas viviam, onde eu podia olhar para o oceano e pensar no corpo que tirei da água mais de 2 décadas antes. Acomodei-me na aposentadoria, lendo, cuidando do jardim, fazendo longas caminhadas na praia, tentando aproveitar a paz que havia conquistado após uma carreira de segredos e conhecimento impossível. Mas eu não conseguia parar de pensar neles. Em Benjamin, a criatura que se afogou em um oceano que nunca tinha visto antes. Na Fêmea 17 e sua família, sua existência genuína transformada em piada por um governo que afirmava estar protegendo-os. Nas dezenas de criaturas que estudei ao longo dos anos, fotografadas, analisadas e documentadas, cada uma delas um indivíduo com uma vida e uma família. E agora talvez uma morte da qual ninguém jamais saberia. Em janeiro de 2025, tomei minha decisão. Sentei-me ao meu computador e comecei a escrever este relato, documentando tudo o que sabia sobre a descoberta e o programa secreto que se seguiu. Reuni as fotografias e documentos que guardei antes de assinar o acordo de confidencialidade. As imagens daquele primeiro dia na plataforma Bravo, as medições iniciais, as observações antes que o governo assumisse o controle. Eu tinha cópias de dados que fiz ao longo dos anos, material que não deveria ter, mas que guardei precisamente para este propósito. Contatei jornalistas, cientistas, grupos de conservação, qualquer um que eu achasse que poderia ouvir. A maioria me ignorou, me descartando como mais uma pessoa idosa com histórias de Bigfoot, mais uma excêntrica em busca de atenção. As décadas de trabalho do programa para tornar o assunto uma piada foram devastadoramente eficazes, mas algumas pessoas ouviram. Algumas acreditaram em mim, ou pelo menos estavam dispostas a examinar minhas evidências com seriedade. E agora estou escrevendo isto, a história completa, sabendo exatamente quais serão as consequências. O governo federal virá atrás de mim, não tenho dúvidas sobre isso. Eu quebrei meus acordos de confidencialidade, violei protocolos de classificação e divulguei informações que deveriam ser protegidas nos mais altos níveis. Haverá acusações criminais, enfrentarei um processo. Na minha idade, posso passar os anos que me restam em uma cela de prisão. Vou perder minha pensão. 22 anos de serviço a um programa que oficialmente não existe e os benefícios de aposentadoria que vieram com esse serviço, tudo isso será tirado como punição por quebrar meu juramento. A aposentadoria confortável que eu havia planejado, a segurança financeira pela qual trabalhei,
Tudo isso está perdido agora. Mas aqui está o que eu sei, do que não consigo escapar. Não importa o quanto eu tente justificar minhas décadas de silêncio. Restam menos de 80 dessas criaturas, talvez menos de 70. Em outra década, possivelmente 2, elas estarão extintas. E quando se forem, um programa governamental fechará silenciosamente seus arquivos, selará seus registros e colocará suas amostras genéticas em armazenamento de longo prazo, enquanto o mundo permanece ignorante de que compartilhamos este continente com outra espécie inteligente. Isso não é mais aceitável para mim. Nunca foi aceitável, mas por muito tempo me permiti acreditar que o sigilo era necessário, que o programa sabia o que era melhor, que meu juramento significava algo. Agora entendo que meu juramento estava protegendo um segredo, não uma espécie. A espécie está morrendo de qualquer maneira, e o segredo está apenas garantindo que ninguém saiba ou se importe. Então estou contando a história, estou fornecendo as evidências, as fotografias, as medições, os resultados da análise de DNA que mostraram que essas criaturas são nossos primos evolutivos, separados de nós por 1 milhão de anos, mas ainda próximos o suficiente para reconhecer como família. Tenho a documentação do corpo que tiramos do Oceano Atlântico em outubro de 2003. Tenho cópias de dados populacionais, relatórios de campo, registros de observação. Tenho o suficiente para provar que o que estou dizendo é verdade e estou disponibilizando tudo isso. Isso vai desencadear a febre de caça sobre a qual a doutora Morrison alertou? Possivelmente, mas aqui está o que passei a entender depois de anos observando em silêncio. Eles estão sendo caçados de qualquer maneira. Estão sendo baleados por pessoas que pensam que são ursos ou que atiram em pânico para algo que não entendem. Estão sendo mortos pela perda de habitat, comida contaminada e as 1000 pequenas feridas de um mundo que não tem espaço para eles. A diferença é que, sem o reconhecimento público, essas mortes não são registradas, investigadas, punidas. Ninguém é responsabilizado porque, oficialmente, nada está sendo perdido. Se essas criaturas vão se extinguir, e elas podem, independentemente do que qualquer um faça neste ponto, então pelo menos que se extingam como uma espécie reconhecida. Que o mundo saiba o que estamos perdendo. Que sua extinção seja lamentada, estudada, documentada como um fracasso da conservação, em vez de escondida como um segredo de Estado. E talvez, apenas talvez, a conscientização pública gere a pressão necessária para uma proteção real. Talvez alguém descubra o que não conseguimos, como salvá-los enquanto ainda há tempo. Eu conheço os argumentos contra o que estou fazendo. Vivi com eles por anos, usei-os para justificar meu silêncio. Mas agora tenho 74 anos e decidi que não posso ir para o túmulo carregando este segredo. Ver uma espécie desaparecer enquanto o mundo permanecia ignorante do que estava sendo perdido, isso estava matando algo em mim também. Prefiro enfrentar quaisquer consequências que venham do que continuar a ser cúmplice nesta extinção silenciosa. O corpo que tiramos do oceano naquele dia, em 2003, tinha 2,20 metros de altura, pesava aproximadamente 235 quilos e viveu entre 45 e 55 anos, com base em nossa análise. Ele sobreviveu a um tiro na cabeça décadas antes, viveu inúmeros invernos rigorosos, encontrou comida e abrigo em ambientes que desafiariam qualquer humano e criou filhotes que continuaram sua linha genética nas florestas encolhedoras do Nordeste. Ele morreu porque se aventurou perto demais da civilização, impulsionado pela fome à medida que seu território encolhia, comendo lixo que o deixou doente e foi pego por uma tempestade que o arrastou para um oceano no qual não conseguiu sobreviver. Essa morte foi trágica, mas natural em certo sentido, uma consequência da sobreposição de habitat e do mau tempo.
mas a lenta extinção de toda a sua espécie através da caça humana, da perda de habitat e da indiferença, isso não é natural. É uma escolha que estamos fazendo, quer saibamos ou não. Estou escolhendo diferente agora. Estou escolhendo contar a verdade, enfrentar as consequências e esperar que a transparência seja uma abordagem melhor do que o sigilo jamais foi. Aos agentes federais que, sem dúvida, virão atrás de mim depois que esta história se tornar pública, não estou me escondendo. Eu moro em 1847 Soundview Lane, Cedar Point, North Carolina. Estou pronta para enfrentar quaisquer acusações que vocês me façam. Não vou fugir, me esconder ou fingir que não fiz exatamente o que estou fazendo. Venham me encontrar. Estarei esperando. Aos cientistas que analisarão esta informação, as amostras de DNA que estou descrevendo estão armazenadas em instalações secretas que identificarei nos documentos suplementares que estou divulgando. Os restos esqueléticos dos corpos recuperados ao longo dos anos estão catalogados e preservados. O arquivo fotográfico é extenso e detalhado. Vocês poderão verificar tudo o que estou dizendo se tiverem acesso a este material, e espero que minha divulgação force esse acesso a ser concedido. Aos grupos de conservação que finalmente poderão fazer algo significativo, existem locais específicos onde as criaturas restantes são conhecidas por viver. Estou incluindo essa informação em minha divulgação porque as criaturas precisam de proteção agora, não depois que os processos burocráticos tiverem seguido seu curso. Há um grupo familiar na Green Mountain National Forest, observado pela última vez em outubro de 2024. Há um par na White Mountain National Forest, perto do Mount Washington. Há indivíduos espalhados nos Adirondacks, nas florestas do norte do Maine, nas áreas remotas da cadeia dos Apalaches. Eles estão lá fora e estão ficando sem tempo. E as pessoas que podem ler isto e pensar em ir para as florestas com armas, em caçar essas criaturas por troféus ou por provas, eu imploro que reconsiderem. Eles não são monstros. Não são ameaças. São seres inteligentes com famílias, emoções e a capacidade de sentir dor e medo. Se você encontrar um deles, por favor, apenas deixe-o ir. Deixe-o em paz. Deixe-o viver o tempo que sua espécie ainda tem em paz. Já tiramos tanto deles. Pelo menos deixem que eles tenham o pouco que resta. Não sei se esta revelação os salvará ou os condenará. Pensei sobre essa questão incessantemente ao longo dos anos de planejamento desta divulgação, e ainda não tenho uma resposta confiante. Talvez a Dra. Morrison estivesse certa, e o conhecimento público levará à caça em uma escala que acabará com eles em questão de anos. Talvez o mundo tenha mudado o suficiente para que o oposto aconteça. Que o clamor público force proteções que o programa secreto nunca conseguiu alcançar. Eu não sei e aceitei que não posso saber. Mas eu sei disto. O silêncio não estava funcionando. O sigilo não os estava salvando. A população estava diminuindo ano após ano, morte após morte, enquanto o mundo seguia sua vida, inconsciente de que algo estava sendo perdido. Pelo menos agora, aconteça o que acontecer, o mundo saberá. Pelo menos agora haverá uma escolha, uma decisão consciente sobre salvá-los ou deixá-los ir. Isso é mais do que eles tinham antes. O corpo da criatura que tirei do Oceano Atlântico há mais de 20 anos mudou minha vida completamente. Deu-me um propósito, mostrou-me maravilhas que eu nunca imaginei serem possíveis e me sobrecarregou com um segredo que finalmente decidi que não posso mais guardar. Passei 22 anos seguindo protocolos, respeitando classificações, guardando segredos em nome da proteção. E nesses 22 anos, a espécie diminuiu em mais da metade. É hora de tentar algo diferente. É hora de o mundo saber. Estou velha agora e cansada, e não tenho certeza de quanto tempo me resta. Posso não viver para ver o resultado de quebrar este silêncio,
Posso não saber se minha decisão os salvou ou os condenou, mas estou em paz com o que estou fazendo, porque a alternativa, levar este segredo para o meu túmulo enquanto o último deles desaparecia, era algo que eu não podia aceitar. Algumas verdades são importantes demais para morrer em silêncio. Algumas espécies merecem ser conhecidas, mesmo que tenhamos falhado em salvá-las. Eu quebrei meu juramento não por malícia ou ambição pessoal, mas por amor a criaturas que mereciam mais do que o que lhes demos. Se houver consequências por contar sua história, e haverá, estou pronta para enfrentá-las. Mas a história deles merece ser contada, e agora finalmente foi. Dra. Rachel Thornton, bióloga marinha, aposentada, Cedar Point, North Carolina, fevereiro de 2025. O oceano levou aquele corpo há 22 anos. Trouxe-o para nós em uma tempestade, como uma mensagem de um mundo que não sabíamos que existia. Carreguei o que aprendi naquele dia desde então, através de décadas de estudo e sigilo e desespero lentamente crescente. Agora estou finalmente depondo esse fardo e passando-o para o mundo. O que vocês farão com este conhecimento depende de vocês. Mas, por favor, o que quer que decidam, lembrem-se de que estamos falando de seres vivos. Eles têm famílias, têm comunidades. Eles existem neste continente há muito mais tempo do que nossa civilização, sobrevivendo a eras glaciais, mudanças climáticas e a chegada dos humanos modernos. Eles merecem mais do que se extinguir em silêncio, desconhecidos e não lamentados. Não sei se minha divulgação fará alguma diferença no final. Não sei se ainda há tempo para salvá-los ou se já passamos do ponto sem retorno. Mas sei que tentar é melhor do que não tentar, que falar é melhor do que ficar em silêncio, que pelo menos dar ao mundo a chance de fazer uma escolha diferente é melhor do que assistir em segredo enquanto o último deles desaparece. A criatura que tiramos da água naquele dia era um indivíduo entre milhares de gerações, parte de uma linhagem que se estende até o passado profundo, a um tempo antes de os humanos existirem em nossa forma moderna. Agora, essa linhagem está terminando, reduzida a menos de 100 indivíduos, espalhados por um continente que tem cada vez menos espaço para eles a cada ano que passa. Talvez esta divulgação seja o começo de sua salvação. Talvez seja o prego final em seu caixão. Eu genuinamente não sei, mas sei que não poderia mais permanecer em silêncio. Não poderia continuar carregando este segredo enquanto eles continuavam a morrer sem que ninguém soubesse ou se importasse. A decisão está tomada agora. A verdade foi dita. O que vier a seguir está fora das minhas mãos, mas pela primeira vez em 22 anos posso me olhar no espelho sem me sentir uma mentirosa. Pela primeira vez, desde que assinei aqueles papéis, entrei naquele programa e aceitei o fardo daquele segredo impossível, sinto que estou fazendo a coisa certa. Mesmo que isso me destrua, valeu a pena finalmente contar a verdade. Este é o fim do meu relato, mas espero que não seja o fim da história deles. Espero que em algum lugar do mundo, alguém com mais poder e recursos do que eu leia isto e decida fazer algo. Espero que as evidências que estou divulgando sejam examinadas com seriedade, que a comunidade científica exija acesso aos materiais secretos e verifique o que estou dizendo. Espero que os grupos de conservação se mobilizem, que a pressão pública force mudanças nas políticas que talvez, de alguma forma, contra todas as probabilidades, essas criaturas notáveis sobrevivam. Mas mesmo que nada disso aconteça, mesmo que esta divulgação não mude nada e o último deles desapareça durante minha vida ou logo depois, pelo menos o mundo saberá o que foi perdido. Pelo menos haverá um registro, um testamento de uma espécie que compartilhou esta terra conosco e merecia mais do que lhes demos. Isso é tudo que posso oferecer agora.
Uma verdade que mantive escondida por tempo demais, liberada no mundo com a esperança de que possa fazer a diferença. Obrigado por ler até aqui. Obrigado por dedicar seu tempo para considerar o que eu disse. E se você algum dia se encontrar nos lugares selvagens onde essas criaturas ainda vivem, por favor, lembre-se de que elas estão observando você tanto quanto você pode estar procurando por elas. Por favor, seja gentil com elas. Elas já sofreram o suficiente. Doutora Rachel Thornton, encerrando pela última vez. Que as criaturas que chamamos de Bigfoot encontrem a paz e a proteção que merecem, seja de nós ou apesar de nós. E que um dia nos tornemos uma espécie digna de compartilhar este planeta com seres tão notáveis quanto eles. As ondas estão quebrando na praia do lado de fora da minha janela, enquanto escrevo estas palavras finais. O mesmo Oceano Atlântico que nos entregou aquele corpo há 22 anos ainda está lá, vasto e indiferente, guardando quaisquer outros segredos que possua. Mas este segredo, pelo menos, não está mais escondido. Esta verdade, pelo menos, está finalmente livre. Aconteça o que acontecer a seguir, estou pronta para isso. Estou pronta porque sei que finalmente fiz a coisa certa, depois de anos fazendo o que me mandaram e esperando que fosse o suficiente. Não foi o suficiente, nunca seria o suficiente, mas talvez, apenas talvez, isto seja. Essa é a minha esperança. Essa é a minha prece. Essa é a razão pela qual sacrifiquei tudo para contar esta história. Agora ela pertence ao mundo, e o mundo decidirá o que fazer com ela. Eu fiz o que pude. O resto é com vocês.